Pessoal, após aí mais um dia melancólico na história do Clube de Regatas Vasco da Gama, o Vasco atualmente busca um novo treinador, terá São Januário interditado e está apenas com 6 pontos na 19ª colocação na zona do rebaixamento. Um planejamento totalmente equivocado, totalmente furado da 777 Partners, do Paulo Brax, CEO Luiz Melo, do Maurício Barbieri e também do Abel Braga. Todas essas pessoas são culpadas por esse fim melancólico do Vasco aí no Campeonato Brasileiro. O Vasco está conseguindo ser rebaixado, meu amigo, na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A situação vem se complicando a cada jogo. O Vasco perdeu muito tempo continuando com o técnico Maurício Barbieri. A diretoria do Vasco foi muito teimosa, não conseguiu enxergar que o Maurício Barbieri não iria fazer esse time jogar bola. Ficou com a esperança de que ele seria o salvador da pátria, que tudo iria dar certo ainda no final, que ia ser o conto de fada da Disney, né, cara? Que no final o Vasco ia para Libertadores, que o Maurício Barbieri ia ser coroado o melhor treinador do Campeonato Brasileiro, que o Vasco ia estar jogando futebol vistoso. Tudo isso aconteceu, mas na cabeça da 777 Partners, na cabeça do Paulo Brax, que foi um incompetente ao bancar a permanência desse treinador, que foi um incompetente ao contratar esse treinador, que foi um incompetente a chegar na entrevista coletiva no início da temporada e falar que o Vasco iria repetir o que o Red Bull Bragantino fez, que o Vasco iria contratar o Maurício Barbieri para fazer o Vasco ser um time ofensivo, para o Vasco ser um time agressivo e para que o Vasco conseguisse ter bons resultados na temporada. Olha só, pior aproveitamento da história de um treinador que passou pelo Vasco, contando Série A e B. 18% apenas de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. É ridículo, é patético você ver que um treinador desse se sustentou por 11 rodadas no Campeonato Brasileiro, ainda mais sendo eliminado em São Januário para o ABC na Copa do Brasil precocemente. Tudo escolhas da diretoria do Vasco, tudo escolhas da 777 Partners, e hoje quem sofre não são esses caras estão cheios de dinheiro no bolso, eles não estão nem aí pro Vasco. Quem sofre é eu, é você, torcedor, é todo torcedor vascaíno que sofre mais uma vez e está com medo do seu quinto rebaixamento e disputar a sua 6ª Série B na história. Uma vergonha o que está acontecendo dentro do Vasco, é praticamente um luto, né? Além da morte do Roberto Dinamite, que foi um marco histórico nesse ano de 2023, o Vasco caminha a largos passos também para morrer, também para se afundar mais um ano na Série B do Campeonato Brasileiro, devido ao fraquíssimo planejamento que foi feito pela 777 Partners desde lá do passado, desde a Série B do Campeonato Brasileiro, quando o Vasco anunciou a contratação do Paulo Brax. Ali começou a sequência de erros. Veio o Paulo Brax, aí já foi efetivado como CEO da SAF o Luiz Melo, que é o único que não está balançando no seu cargo atualmente. A gente vai falar já sobre a situação do Paulo Brax e também do Abel Braga. Ali começava os erros internos dentro do Vasco, né? A manutenção desse profissional mulambo dentro do clube e também a contratação do Paulo Brax, que não tinha currículo algum para trabalhar em time grande aqui no futebol brasileiro. E mesmo assim, os caras que não entendem nada de futebol, esses americanos aí, os caras não sabem nada de futebol, contrataram o Paulo Brax e ele infelizmente montou esse elenco furado pro Vasco, esse elenco aí fajuto, um elenco que está rebaixando o Vasco e de quebra trouxe a cereja do bolo, que foi o técnico Maurício Barbieri. Essa grave sequência de erros resultou no que a gente está vendo aí, meu amigo. O Vasco sendo rebaixado. O Vasco só não tem a pior campanha porque o Coritiba conseguiu ser mais incompetente ainda. O Coritiba não vence há 4 meses. O Vasco, se eu não me engano, não vence um jogo desde o final de abril. Não sei quando começou o Campeonato Brasileiro, que foi na primeira rodada. Única vitória. Foi lá contra o Atlético Mineiro. Tem que agradecer por não ter perdido aquele jogo, né, cara? Porque venceu um dos concorrentes aí ao título brasileiro. Mas de resto é para amassar tudo e jogar no lixo. E os caras ainda estavam confiantes que o Maurício Barbieri iria fazer um bom trabalho, e ele largou o Vasco na 19ª colocação com 6 pontos. O 16º colocado tem um dobro de pontos do Vasco. O Vasco vai enfrentar o Cuiabá na segunda-feira. O Vasco não é favorito a vencer o Cuiabá. O Cuiabá é um time muito chato fora de casa e é favoritaço a ganhar do Vasco. Ainda mais em São Januário agora, sem torcedor. Foi interditado o estádio. Vai ter jogo lá, mas sem nenhum torcedor. 30 dias sem torcedor pisar em São Januário. Situação tá caótica dentro do Vasco, uma situação complicadíssima. Tudo isso poderia ter sido resolvido se tivesse demitido o técnico Maurício Barbieri rodadas atrás. Deixou o cara no cargo, o Vasco perdeu um bom tempo de treinamentos aí, porque ficou praticamente 2 semanas sem jogar. Era o tempo suficiente de ter contratado o treinador, o cara chegar, começar a entrosar com o elenco, conhecer o elenco do Vasco, e o Vasco perdeu todo esse tempo acreditando que o Maurício Barbieri iria ser o salvador da
pátria, que o Maurício Barbieri, do nada, iria ser um treinador de futebol, iria ser o que ele nunca foi na sua carreira. E as informações que a gente tem é que isso se comprova, porque o Vasco não tinha um plano B, o Vasco não esperava o péssimo rendimento do técnico Maurício Barbieri, não trabalhou com nenhum outro nome aí durante esses dias, não fez o planejamento em caso de uma derrota contra o Goiás. Os caras esperavam que o Vasco iria apresentar um futebol aí de time campeão contra o Goiás, né? Esperavam que o Vasco iria amassar, golear o Goiás. Infelizmente, o que a gente viu foi um show de horrores, algo muito parecido com o que a gente está vendo no campeonato inteiro, né? O Vasco começa até bem os jogos, porém, logo toma o gol, logo não consegue matar a partida, não consegue fazer os gols necessários aí e sempre perde no final. O Vasco vem de 6 derrotas consecutivas. Isso é um absurdo, cara. É muito grave isso. 6 derrotas consecutivas. Isso nunca aconteceu na história centenária do Vasco. E de acordo com as informações aí do canal Atenção Vascaínos, o Paulo Brax e o Abel Braga estão balançando no cargo e podem ser demitidos. Além da saída do técnico Maurício Barbieri, que graças a Deus saiu do Vasco, a gente espera nunca mais ver esse cara pisar em São Januário. O Vasco pode demitir sim o Paulo Brax e também o Abel Braga, que eu acho extremamente justo. Profissionais que não fizeram absolutamente nada. O Paulo Brax pegou 110 milhões na mão para contratar, para brincar de Master Liga. Olha o que ele fez aí, o Vasco caindo para a segunda divisão. Abel Braga nada agregou aí como diretor técnico do Vasco, chegou cheio de falácia, falando que o torcedor não ia sofrer mais, falando muita coisa, que o Vasco era organizado agora. Tô vendo a organização, tô vendo uma baita organização aí, cara, que tá rebaixando o Vasco mais uma vez. E ele nada contribuiu para que o futebol do Vasco melhorasse. O que a gente está vendo aí é o retrato dos péssimos trabalhos do Paulo Brax, do Abel Braga e também do Maurício Barbieri, e nada mais justo do que os 3 serem demitidos, né? Um já foi, restam 2. E quem segue intacto lá, intocável, é o Luiz Melo, um nome que o torcedor não quer ver mais dentro do Vasco. A gente já falou inúmeras vezes isso aqui, que não tem a mínima condição desse cara trabalhar no Vasco. Nem vou entrar no mérito dele ser mulambo, dele ser sócio do Flamengo, o que, na minha opinião, é inadmissível. Isso, nenhuma instituição profissional aceitaria esse tipo de coisa. Um cara que é sócio do seu maior rival trabalhar no seu clube. Você já imaginou, por exemplo, pega um exemplo aqui mesmo dentro do Brasil, um cara que trabalha dentro do Grêmio, que é sócio do Internacional. Você acha que um cara desse iria pisar dentro do Grêmio? Isso não existe, porque os caras levam a rivalidade acima de qualquer outra coisa dentro do clube. E isso realmente tinha que acontecer dentro do Vasco. Mulambo não tem que pisar em São Januário. Mulambo não tem que trabalhar dentro do Vasco. Pode ser o melhor do mercado, mas é mulambo, não serve para o Vasco. Isso é nítido, isso é óbvio, não tem que acontecer. E o Vasco segue bancando a permanência desse profissional lá dentro do clube e ele segue intocável. E vamos ver como que vai ficar a situação aí, porque o Vasco precisa correr contra o tempo, porque precisa contratar logo um treinador. Começam aí a se especular vários nomes. Ontem à noite mesmo já surgiu 2 nomes, né? O nome do Rogério Ceni e também do Roger Machado. Entre os dois, obviamente, eu preferia o Rogério Ceni, já que o Roger Machado não faz um bom trabalho há anos, né? O Rogério Ceni, se bem que também não fez um grande trabalho aí no São Paulo, mas ele foi campeão brasileiro anos atrás aí com a mulambada. Na minha opinião, entre o Rogério Ceni e também o Roger Machado, eu ficaria com o Rogério Ceni. Também temos aí especulações do técnico Cuca. Uma parte dos torcedores vascaínos sonham com o nome do Cuca, né? Que eu acho que aconteceria com ele a mesma coisa que aconteceu com o Corinthians, né? Nem vou entrar aqui nos detalhes. Todo mundo viu o que aconteceu com o técnico Cuca. Ele foi extremamente massacrado lá no Corinthians. E, na minha opinião, ele seria o melhor nome possível. É um técnico vitorioso, um técnico cascudo, um técnico que deseja treinar o Vasco, já falou isso em entrevistas passadas, e, na minha opinião, seria o melhor nome. Porém, boa parte dos torcedores vascaínos vão protestar contra o nome do Cuca e vai virar um rolo daqueles, né, cara? Vai virar o caos novamente dentro do Vasco. A gente não quer ver isso, mas, na minha opinião, sendo bem sensato, o nome do Cuca seria o melhor nome disparado aí, é o melhor nome que está disponível no mercado. E se a diretoria do Vasco for pensar no campo, pensar no futebol do Vasco, ela vai contratar o Cuca, tem que contratar o Cuca, tem a obrigação de contratar o Cuca, já que outros nomes aí, técnicos aí em tese de ponta, não irão trabalhar no nosso clube. O Vasco vai ter que se virar aí com o que tem disponível no mercado. Essa história de trazer técnico português também não me agrada, porque o cara vai precisar de tempo, vai precisar de adaptação ao Brasil, vai precisar de uma porrada de coisa. O que a gente já viu no Vasco foi que não deu certo. Trouxe o Sapinto, o Vasco caiu para a segunda divisão. Vai trazer o técnico português, pode ser que o Vasco caia de novo para a segunda divisão e cometa o mesmo erro do Alexandre Campelo e do Zé do Táxi, que trouxeram aquele técnico português para o Vasco, que mantiveram ele muito tempo dentro do Vasco, e o Vasco acabou
caindo para a segunda divisão. Na minha opinião, tem que trazer um técnico brasileiro e só tem dois nomes aí, na minha opinião, que podem assumir o Vasco. Ou é o Cuca ou é o Rogério Ceni. Eu acho que Roger Machado, esses caras aí, nenhum dá certo. Eu vi até torcedor pedindo o Zé Ricardo. O Zé Ricardo tava quase rebaixando o Shimizu Pulse para a terceira divisão do Japão. Rebaixou para a segunda e tava caindo para a terceira divisão, até que os japoneses pararam para pensar, esse cara aqui não vale a pena, não é um bom treinador, vamos mandar ele embora. Mandaram o cara embora, tanto que ele tá aí desempregado há mais de 6 meses, né? E na minha opinião, não valeria a pena trazer o Zé Ricardo. Pra Série B ele era ótimo, né? O Vasco iria subir com o Zé Ricardo com tranquilidade, porém ele optou em trabalhar no Japão, mas pra Série A não contrataria o Zé Ricardo, traria um outro nome. Deixa aí nos comentários aí quem para você seria o melhor técnico para o Vasco. Técnico estrangeiro seria interessante se o Vasco tivesse contratado ao invés de trazer o Barbieri, né? Cometeu um erro gravíssimo a contratar o Barbieri, um planejamento totalmente furado e infelizmente o Vasco agora vai ter que trazer um técnico meia boca ou se quiser arriscar, tem que trazer o Cuca, que é o melhor nome disparado que está disponível no mercado. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí e comenta o que você acha dessa situação do Vasco. Quem pra você tem que ser o nosso treinador. Tamo junto e é nóis.